Quando você deixa o medo por causa de pessoas te paralisar, você está deixando que elas dominem sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, sobre a sua vida. E Deus não te fez para viver aprisionada pelo medo. Olá, vitoriosas! Tudo bem com vocês? Iniciando a minha caminhada e hoje estou indo um pouco mais tarde, muito atarefada. Fazer por nós aquilo que ninguém pode fazer. Passando o próximo muro aqui, o cachorro estava bem próximo do muro e eu não havia visto. E dessa vez ele não fez barulho não, pelo menos ele comportou direitinho. E é sobre isso. Eu disse aqui porque eu assustei, tem uma palavra no meu coração e eu queria dividir com você. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. É sobre o medo. O medo e a coragem são duas palavras assim próximas, né? São duas palavras que te paralisa, que é no caso do medo, ou te faz avançar, te faz prosseguir, que é o exemplo da coragem. Ambas têm tem funções especiais, né? Tem importâncias na vida da gente. Gera atitude em nós, geram sentimentos em nós. Sentimentos de alegria, sentimentos de emoção. Enfim, é uma diversidade de sentimentos. Eu quero citar para vocês aqui o exemplo de medo. Existe uma diversidade muito grande, né? De medo. Existem vários tipos de medo, né? E sobre todos os medos na nossa vida, todo tipo de medo, nós devemos, primeiramente, observar se aquele medo vem de um trauma, se aquele medo vem de Deus, ou se aquele medo vem do inimigo, para impedir que você viva e cumpra o propósito de Deus. Se o medo vem de trauma, por exemplo, aqui é o meu caso, quando eu disse ali, quando eu era criança eu fui mordida por cachorro. Tentou me arrastar, sabe? Arrebentou da corrente, né? Onde estava amarrado na casa onde eu passava em frente. Eu era pequena. Eu tinha aí uns 8 anos, mais ou menos. Mas tem uma marca até hoje, né? Mas isso me gerou, assim, um medo muito grande de cachorro. Mesmo que ele esteja preso. Porque quando aconteceu comigo, ele estava preso. A corrente não suportou e ele ali arrebentou. A corrente arrebentou e ele foi para a rua, né? Mas mesmo sendo um trauma, nós não podemos deixar o medo nos paralisar e nos fazer deixar de fazer aquilo que precisamos fazer. Devemos tratar, devemos nos cuidar, né? Devemos fazer tudo com cautela, mas não deixar de fazer. Por medo, não deixar de fazer nada. O meu conselho para você é acerca do medo. O que tem te paralisado e qual a causa do que tem te paralisado, né? Não deixe que medo das pessoas, julgamento das pessoas, o que, por exemplo, opiniões, né, sobre os seus sonhos, sobre a sua vida, sobre os seus projetos, o que tem te paralisado e impedido você de fazer por você aquilo que ninguém pode fazer.
Então, se eu fosse olhar, por exemplo, o medo de cachorro, porque há poucos dias atrás eu fui surpreendida passando aqui próximo também, fazendo caminhada, próximo a uma casa aqui, e tinha 2 cachorros grandes também. Então você não sabe qual é a casa que tem cachorro e que não tem, né? Então, e aí eu tentei atravessar assim, na frente dos carros, de tão agitado que os cachorros estavam. Permaneço decidida a fazer a minha caminhada, isso não vai me paralisar, né? E lugares que aí eu já vejo, já sei que tem ali, eu já não passo mais. E é isso. Devemos levar uma vida com cuidado, mas não deixar de fazer aquilo que a gente ama, aquilo que a gente precisa fazer, aquilo que a gente gosta. Tudo, claro, sempre com cuidado, com prudência, com cautela. Não deixe que nada, que nenhum trauma, se for um trauma que você já sofreu, procure a terapia, se cuide da sua mente, mas não deixe que nada fique te bloqueando, porque a vida é única, sabe? A vida passa, o tempo passa, daqui a pouco já passou muitos anos e você não conseguiu conquistar seus sonhos, não conseguiu talvez viver a promessa de Deus. Termina o ano, você não chegou onde você queria chegar, e aí termina o ano frustrada, sem entender, né? Tô aqui gravando para vocês na minha caminhada, mostrando para vocês. Vocês estão vendo aí o fundo dessa câmera aqui que eu tô gravando. Não tem jeito de virar a câmera, mas eu creio que tá dando aqui para vocês verem aqui um pouquinho do fundo. E a vergonha, eu tenho vergonha de gravar na rua. Mas agora eu resolvi que eu não tô nem aí. Por quê? Porque eu coloquei na minha cabeça tudo só para vocês entenderem como as coisas funcionam. Muitas das vezes nós temos facilidade em levar as coisas muito pro lado pior, ou preocupar com o que o outro está pensando, pessoas que você nem vai ver nunca mais, só passou ali pela rua, que nem sabe quem você é, sabe? Que não conhece a sua história, não conhece as suas superações. E aí deixamos, quantas das vezes, por medo de pensamento e de julgamento das pessoas, nós deixamos o medo nos paralisar, né? Mas essa palavra é para você meditar nisso e se encher de coragem. Por que eu disse aqui que eu tinha vergonha? Mas sabe como que eu associei? Tá passando carro e tá passando gente aqui. Mas eu associei não somente de que quem tá vendo, pensando algo é de não me importar com isso, né? Porque a opinião do outro não pode te parar. A opinião do outro não pode te impedir de viver, de você cumprir, fazer as coisas que você ama. Porque o sentido da vida é você fazer aquilo que você ama. Eu vou atravessar de novo, por quê? Eu vou passar perto da casa de cachorro, que tem um cachorro. E aí ele late e a gente costuma assustar. Então são coisas que existem formas de você buscar lidar com trauma, além da oração, porque tem coisas que é espiritual, mas nem tudo é espiritual, né? Existem traumas que como aconteceu comigo, existem traumas que realmente aconteceu algo ali e traumatizou a pessoa. E existe ali um medo, que é o medo de julgamento de quem nem te conhece.
E quando eu li Isaías, falei aqui com vocês sobre esse versículo que estava falando aqui o meu coração sobre o medo. Teve pessoas que perguntam para mim, você não tem medo de caminhar sozinha? Toma cuidado. Mas quantas pessoas caminham sozinha aqui e em vários lugares, né? Todo cuidado e toda prudência, esse cuidado cabe a nós. Faz a sua caminhada, faz aquilo que você acredita que você é capaz de fazer. Faça, sabe? Aquilo que você sonha, porque ninguém vai parar a vida para sonhar para você. E quando sonhamos com algo e desejamos realizar algo na vida, sempre vai ter opinião alheia. Se você vai bem, tem opinião alheia. Se você não vai, tem opinião alheia. E se você vai, também tem opinião alheia. Sempre tem. Mas a opinião das pessoas não podem te abater. Não podem te fazer deixar de sonhar. Olha esse aqui, por exemplo. Falando de cachorro. Tá vendo? Só que aquele ali, por que eu não fiquei com medo daquele ali? Porque eu sei que o muro é alto. Ainda que ele é grande, o portão também é alto. Então, desde que façamos tudo com cautela, com segurança, com sabedoria, existe também um outro sentimento, sabe aquele sentimento de que você talvez não deveria ir, talvez não deveria fazer determinado lugar, determinada coisa, determinada situação? Pois é, coloque na mão do Senhor. As coisas, quando são do Senhor, fluem. E aquilo que não é do Senhor, Deus vai permitir obstáculos ali e vai te direcionar, não vai deixar você fazer aquilo que não é para fazer. Isaías vai falar, 41, verso 10, não temas, porque eu sou contigo. Se Deus é contigo, acerca do que você sonha, acerca do projeto que Ele colocou no seu coração, se Deus é contigo, não tenha medo, mas se encha da coragem, da ousadia do Espírito, cumpra o seu propósito, deixe o seu legado, cumpra a sua chamada. Então não tenha medo, mas permaneça firme, confiando no único que pode tudo e todas as coisas, que é fiel. A meta de hoje, né? O plano de hoje, cumprido, né? Mais um dia, cumprimos aqui. E é isso, gente. Vou virar agora para vocês aqui um pouquinho e para vocês verem, né? Espero que tenham gostado dessa caminhada comigo. Ainda que foi um pouco mais tarde, mas cumprimos. Cuide de você. Se ame. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.